Cypress, Playwright ou Selenium? Qual dessas três ferramentas de automação é a mais indicada ou a melhor do mercado para você aprender ou até mesmo trabalhar? Eu tô aqui justamente porque tem muita gente que tá me perguntando sobre isso e mostrar a diferença entre as três. Inclusive vou mostrar na prática como automatizar com as três. Garanto para vocês que vocês vão curtir e claro, deixa o like aí se você gostar e deixa um comentário se você tiver qualquer dúvida. Se você não sabe quem sou eu sou o Manny, eu já trabalho na área de teste de qualidade de software, sou que o engineer tem mais de 10 anos aí e eu já formei várias e várias pessoas aí para entrar no mercado de qualidade, migração de carreira, crescer no mercado de qualidade e até mesmo chegar em empresas gringas, até porque, bem, já trabalhei em empresas brasileiras, gringas. Se você está querendo aprender mais sobre teste de qualidade de software, pelo amor de Deus, não se esquece de se inscrever, a gente posta todos os dias sobre essa área que eu amo tanto. Então, bora lá pro vídeo que eu vou começar sem enrolação. Então vamos lá, time. Seguinte, Cypress, Playwright ou Selenium, isso aqui é literalmente um guia definitivo para sua stack de automação que você pode escolher. Eu vou falar no final qual que eu gosto mais, qual que eu indico mais, dependente do momento. Mas eu não tô aqui para ficar de clubismo, tá? Eu não tô aqui para ficar de sacanagem e ficar te oferecendo uma ferramenta que eu não acredito de verdade, até porque, bem, eu não sou patrocinado por nenhuma delas, tá bom? Então eu tô falando aqui de quem entende mesmo de tecnologia. E galera, eu quero que vocês vejam essas três ferramentas de formas diferentes. O Selenium, ele é uma ferramenta que é bem mais antiga, foi a minha primeira ferramenta de testes automatizados, tá? Inclusive as três fazem basicamente a mesma coisa, testes automatizados. Elas são automações basicamente de browsers, de navegadores. E o Selenium é a primeira delas, ela nasceu em 2004, galera, já tem tempo, se fosse carro não teria nem PVA, já tem mais de 20 anos que ela existe e ela continua sendo atualizada, tá? Ela não morreu em 2004, não, ela continua recebendo atualizações. E ela é basicamente um canivete suíço. Ela trabalha com muitas linguagens. Aqui tá todas as linguagens, mas na verdade ela trabalha com muitas e muitas linguagens. A gente vai falar mais sobre isso. E ela é um pouquinho mais complexa, é chatinha de configurar, a gente vai ver isso nos detalhes. Hoje em dia ainda tem formas de facilitar isso, mas ainda assim é um pouco isso. E além disso, a gente tem o Cypress, nasceu em 2017, caramba, já vem fazer quase 10 anos aí que o Cypress existe. Eu comecei a utilizar o próprio Cypress em 2019, já era uma ferramenta muito boa, e ele é sensacional. Inclusive ele revolucionou os testes automatizados, até porque Selenium, até essa época, basicamente só existia o Selenium para você poder trabalhar com testes automatizados. Ele faz muito bem o essencial, ele tem uma interface visual incrível que inclusive nenhuma outra ferramenta que eu conheço ou que eu já ouvi falar é tão boa, e além disso ele trabalha, infelizmente, somente com JavaScript, não somente com JavaScript puro, mas ele também trabalha com TypeScript, que, bem, basicamente é a mesma coisa, e ele é uma ferramenta que funciona somente com JavaScript ou TypeScript, tá? Então se você tiver que trabalhar qualquer outra linguagem, você não vai conseguir com o Cypress, não que isso seja um grande problema. Também temos a nossa ferramenta, que eu adoro ela, que é o Playwright. Playwright nasceu em 2020, é a mais nova de todas, inclusive foi criada pela Microsoft. É uma ferramenta de testes automatizados incrível, ela é extremamente flexível, ele tem features extremamente avançadas já implementadas nele, e além disso, você precisa, e para você conseguir contemplar tudo que você precisa, vai ter uma curvinha um pouco mais maior aí de aprendizado de como utilizar ele, mas sinceramente eu adoro o Playwright, é uma ferramenta excepcional. Uma comparação aí para você entender sobre facilidade do setup, curva de aprendizado, é muito interessante. Facilidade de setup, a gente pode dizer aí que o Cypress, ele é super simples, ele é basicamente um comando. O Playwright, ele também é muito simples, agora o Selenium, ele vai dar um trabalhinho a mais se você não utilizar as ferramentas certas. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, qual ferramenta que eu utilizo para poder acelerar um pouco mais isso. E ele é um pouquinho mais chato, sim, de configurar. E é um dos motivos pelo qual eu sempre indico para você que está querendo aprender a utilizar Cypress para automação, porque ela é muito mais simples de iniciar. Curva de aprendizado, inclusive, Cypress é sensacional. Você sai em um dia escrevendo teste, basicamente. Você vai utilizar JavaScript básico. Playwright, você vai ter que entender um pouquinho mais sobre context, pages, async await, que é uma coisa que o Cypress ele tira da frente para você. E o Selenium você vai ter que entender um pouco mais de WebDriver, weights, frameworks. E aqui eu coloquei como semanas, mas pode ser que ele tenha uma curvinha de aprendizado um pouquinho maior. Uma comparação de velocidade e suporte de browser, como vocês podem ver aqui. Velocidade de execução. Playwright ele é nativo basicamente, ele é super rápido. Cypress também é extremamente rápido e o Selenium ele roda um pouquinho
pouquinho mais lento, tá? Inclusive, hoje muitas empresas estão escolhendo trabalhar com Playwright e Cypress pelo simples motivo de que eles são muito mais rápidos, né, no browser, porque ele roda nativamente, ele roda literalmente direto no navegador, no DOM do navegador. Agora o Selenium não, ele emula isso para você. E qual que é a quantidade de browsers, de navegadores que ele suporta? No caso, o Selenium ele roda em qualquer browser, basicamente. Playwright ele roda também na maioria dos browsers, inclusive em browsers nativos de celular. O Cypress nem tanto, ele vai rodar com o Chrome, ele também funciona com o Firefox e atualmente ele roda com o WebKit, que é basicamente o Safari. E aí você vê, né, você pode notar que não tem tanta diferença de cada um, tá? Não tem mesmo. Agora, comparação de linguagens, features e comunidade. De linguagens, o Selenium ele pega a maioria das linguagens. A maioria das linguagens não, mas muitas linguagens é o que mais tem possibilidade de trabalhar com linguagens diferentes. Essas daqui são as nativas do próprio Selenium, se não me engano ele também funciona com outras linguagens tipo PHP. Tá, mas como você pode ver aqui, pô, trabalha com Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript e Kotlin e obviamente TypeScript também. Playwright também tem uma gama muito legal de linguagens, que é JavaScript, TypeScript, né? Python, Java e C Sharp. E o Cypress ele só funciona com JavaScript e TypeScript. Então isso daí é um ponto um pouco negativo aí do Cypress, mas saiba que basicamente qualquer uma dessas linguagens você vai rodar ela da mesma forma, a ferramenta não vai ficar mais rápida ou mais lenta por causa disso. Features avançadas. O Playwright ele trabalha com múltiplas tabs de browser, ele trabalha facilmente com iframes, API, testes visuais, ele é extremamente fácil de fazer setups inclusive. O Cypress ele precisa de alguns plugins para você poder fazer algumas dessas coisas. E o Selenium, ele também precisa de frameworks, plugins externos para poder fazer esses tipos de coisa que o próprio Playwright já vem junto. E na comunidade, no caso, o Selenium ele tem a maior comunidade global pelo tempo que ele existe. O Cypress, ele também tem uma comunidade muito forte e bastante tutorial. A questão mesmo é que o Cypress ele tem inclusive um marketing muito poderoso do lado dele, tá? Isso é muito legal. E o Playwright ele tá crescendo muito rápido, principalmente porque, pô, ele é subsidiado aí, ele foi trazido pela própria Microsoft. E, sinceramente, se eu tivesse que chutar, a ferramenta dessas três que vai crescer mais nos próximos anos é Playwright, porque só se fala nela ultimamente. E aí, antes de eu fazer tudo na prática, quero trazer uma comparação de demanda no mercado, tá? Cypress, ferramentas mais pedidas em vagas de automação, tá? Então, acho que é importante aprender Cypress. Playwright, ele vem crescendo, então acho interessante você começar a estudar. E o Selenium, ele acaba aparecendo em empresas maiores, mais antigas, que têm ferramentas e testes automatizados legados. Muitas dessas empresas utilizam Selenium. E aí eu vou deixar minha recomendação final aqui para você, antes de mostrar como cada uma das ferramentas funciona. Sinceramente, as três ferramentas são excepcionais, incluindo o Selenium. Apesar dela ser mais velha, vale muito a pena você aí, se você quer aprender uma ferramenta nova, aprender o Selenium, apesar dele não ser novo. No caso, Cypress, para mim, é a ferramenta mais interessante de se aprender, pelo simples motivo de que você, quando está utilizando o Cypress, é uma ferramenta super simples de aprender. Eu vou mostrar para vocês o setup inicial dela. É uma ferramenta muito, muito rápida e que realmente é pedida pelo mercado. Tá? A Cypress é extremamente solicitada no mercado e se você sabe Cypress, você já sai com muita coisa. Agora, a minha ferramenta favorita é Playwright. Playwright, para mim, ele te dá uma flexibilidade, uma velocidade de testes muito grande, ele tem features muito legais. E além disso, a comunidade vem crescendo cada vez mais e as empresas vêm pedindo cada vez mais Playwright para testes automatizados. Eu, sinceramente, desde que Playwright lançou, eu não utilizo outra ferramenta. Eu sim ensino Cypress muitas vezes para os meus alunos, porque ela é muito mais fácil, ela é mais rápida de instalar, de aprender, ela abstrai muita coisa que às vezes você tem problema com Playwright de aprender, mas eu vou mostrar para vocês como não é um grande problema, mas sim, ela é excepcional e a minha ferramenta favorita hoje é Playwright, apesar de eu entender quão é bom Cypress. E o Selenium, eu sinceramente vou recomendar para você aprender somente se você for trabalhar numa empresa que vai utilizar Selenium. Hoje as empresas não estão adicionando o Selenium como a ferramenta principal delas, tá? Pelo menos não é comum, a não ser que a pessoa que está entrando lá para adicionar isso, ela realmente gosta muito de Selenium, mas Selenium é uma ferramenta mais antiga, ela continua sim recebendo atualizações, mas é o que eu te falei, ela acaba pecando pela velocidade dela e também porque ela não tem as mesmas funcionalidades, por exemplo, que o Playwright já entrega numa tacada só. E aí, vamos deixar de papo e vamos começar a utilizar
automação, fazer a automação aqui para vocês. Então tá, vamos começar utilizando o Cypress. E para isso, tá, pessoal, eu vou usar o VS Code, que é meu editor de código que eu utilizo. Esse daqui é o site do Cypress. E o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o Cypress aqui. Vamos em documentos, para a gente aprender a mexer nele bonitinho. Vamos em install Cypress aqui no canto esquerdo. Ah, mas ele não sei inglês. Tá tudo bem, é só vir aqui e traduzir para português. Pronto, tá tudo traduzido para português. Como que a gente faz para instalar o Cypress? Simples, a gente só precisa do VS Code e ter um terminal, tá? Eu vou usar aqui, no caso, o nosso amigo VS Code. Pode ser que eu mude de ferramenta logo, mas aí eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E aí a gente vem e cola o npm install cypress save dev. Vamos lá, ele demora um tempinho para fazer isso, tá? É normal. Maravilha, tá instalado. E aí, qual que é o próximo passo, né? Vamos ver aqui o que o próprio Cypress fala. Ó, abre o Cypress dessa forma. Então ele pede pra gente abrir o Cypress com o Cypress Open. Eu só colo aqui, dou Enter, permitir. Olha lá, ele abriu aqui, a gente vai trabalhar com testes end-to-end, aqui ele vai fazer basicamente uma configuração, e olha que legal, esse daqui é a única ferramenta que vocês vão ver que tem todo esse passo a passo, bonitinho, legal de como que funciona. E aqui eles têm alguns browsers, né, alguns navegadores, incluindo o Electron, que não é meu navegador, que justamente para você testar, nesse caso só tem o Edge e o Chrome instalado na minha máquina, tá? Se eu tivesse Firefox iria aparecer aqui também. Vamos começar com um projeto vazio, tá? Eu vou começar com um projeto vazio aqui, simples, tá bom? Ele já vai me dar aqui, ó, olha como a interface dele já é incrível, né, galera? Ele já entra aqui, já faz os testes. Vamos agora para o nosso VS Code. Como você pode ver aqui no nosso VS Code, ele já criou uma pasta Cypress, e aqui ele tem, ó, Cypress End-to-End, ele tem o Spec aqui, que foi o primeiro sistema. Qual que é o site que a gente vai testar primeiro aqui? Nós vamos testar um site que eu criei para o Lumistack, tá bom? Super bonitinho, que é um e-commerce simples aqui, de relógios, tá? Inclusive ele tem alguns erros aí, se você quiser utilizar, tá aqui o link. O link vai estar na descrição também. Agora que o Cypress já está rodando, a gente vai vir aqui, ó, vai pegar esse cara, o link, bonitinho. Vamos até o nosso VS Code e a gente vai trocar aqui o SciVisit. Vamos lá. Se vocês quiserem algo mais detalhado de como utilizar o Cypress, como que ele funciona, vocês podem me pedir, tá, galera? Mas isso daqui é mais para mostrar como que ele está funcionando. Vou até aumentar um pouquinho aqui porque tá meio pequeno, né? Vou fazer assim. Perfeito. Aqui, ó, tá rodando o Cypress aqui no meu terminal. Bonitinho. Legal. E aqui, ó, eu vou salvar. No momento que eu salvar, a gente vai vir aqui, ó, ele já vai ir para a tela que eu quero. E olha que legal, vou utilizar o Cypress para poder fazer uma compra. A gente vai fazer uma compra simples. Eu vou clicar no botão aqui desse relógio, ou melhor, eu vou em coleção, vou clicar no botão de coleção, vou clicar no primeiro relógio que está aparecendo, que é esse daqui, vou adicionar ele ao carrinho, vou acessar o carrinho, ó, o carrinho tá demorando, ó, e vou finalizar minha compra. É isso que eu vou fazer, basicamente. Então como que a gente vai fazer isso? Simples, clico nessa mira, que é o nosso seletor, vou clicar em coleção, certo? Ele já vem aqui justamente com o que eu preciso colocar, ponto clique. Lembrando, galera, isso daqui é 1% do Cypress que ele consegue fazer, tá? Do jeitinho que eu tô fazendo. Cliquei aqui, agora eu vou clicar no primeiro item, ou melhor, vou clicar aqui, ó, clicar aqui, tanto faz, né? Clicar aqui, vou copiar. Ó, tá vendo que eu tô colocando ponto clique. Olha como é fácil mexer no Cypress, ele é muito bom, principalmente se você precisa de velocidade. Vou clicar nele, beleza. Aí eu venho aqui, vou adicionar no carrinho, beleza. Copiar. Se você quer aprender mais como fazer isso aqui do jeito certo, né, do jeito de verdade, do jeito que um profissional faz, cara, eu te garanto, seguir a gente aqui no YouTube, obviamente tem no Instagram, a gente tem TikTok, tem tudo, mas nós temos formações que ensinam a fazer isso aqui da forma mais profissional que eu faço para as empresas brasileiras e americanas que eu já trabalhei, né? Literalmente trabalhar com projetos profissionais. Adicionei no carrinho, vou vir aqui, ó, vou pegar esse cara, vamos ver se ele vai aceitar. Tentar clicar aqui mesmo, copiei, ponto clique. E aí a gente vai finalizar, simples assim, não tem nada demais. Vamos finalizar e vamos dar um clique. Colei, vamos lá, beleza. Agora que a gente já tem o nosso passo a passo, eu vou salvar e a gente vai ver como que vai rolar, beleza? Maravilha, aparentemente, tá? Ele tá conseguindo clicar, só que ele tá demorando para aparecer aqui na tela, tá, galera? Porque lembra quando eu tô clicando aqui ele tá demorando? Ó, ele demora para abrir o carrinho. Então vamos lá. O que eu precisei fazer, tá, pessoal? Por causa daquele lugar eu tava esperando por pouco tempo, então aqui eu aumentei o timeout para 7 segundos, tá? Mas vamos ver eu rodar de novo. Olha que loucura. Esperou, já clicou. Ó, beleza, o projeto já passou. Então, ó, ele visita, ele clica aqui no nosso item,
né? Ponto clique. Ele clica para adicionar no carrinho. Aqui ele tem um timeout de 7 segundos. Ele clica e aí depois ele já vai para nossa tela. Olha que legal, galera. Literalmente é assim que ele está funcionando. Esse projeto tá super rápido. Vocês viram que ele roda muito rápido, em menos de um segundo. Ó. Pronto. O sistema está rodando, a automação está rodando. É uma ferramenta incrível. Agora eu vou mostrar para vocês, se eu clicar aqui, como vai funcionar o Playwright. A gente vai criar, inclusive, outro projeto, tá? Aliás, eu já meio que criei aqui um padrão, a gente vai instalar o Playwright do zero, tá? Então, deixa eu abrir ele aqui e a gente vai fazer a automação igual. Ali foi menos de um segundo que rodou. Vamos ver o quanto tempo o Playwright vai fazer tudo isso, tá? Vamos voltar aqui. Eu vou entrar, inclusive, aqui ó, no próprio Playwright, na documentação. Eu sempre entro na documentação do Playwright, tá? Aqui tá os navegadores que ele trabalha. Vamos dar um Get Started. Ó, instalação. Basicamente a mesma coisa, tá? Venho aqui no projeto e eu já instalo ele. Eu vou só abrir meu terminal, prontinho, colar, dei Enter. Pronto, estou iniciando um projeto. Ó, ele está perguntando aqui se eu posso prosseguir com essas informações mesmo. Seguir, eu vou utilizar JavaScript, tá? Ele pergunta algumas coisas. Vou colocar tudo no padrão e ele vai criar tudo para mim, de uma vez só. Ele está fazendo a instalação aqui dos browsers. Demora um pouquinho, tá, galera? Principalmente os navegadores, né? Ó, ele está instalando basicamente todos os navegadores. Por padrão isso daqui. Beleza. Ó, podemos rodar de duas formas, mas a gente vai rodar utilizando Playwright Test. Só que antes disso eu vou vir aqui em testes e ver o exemplo que ele me traz. Ele me traz dois exemplos, tá? Ele vai logo no playwright.dev para verificar, para fazer uma automação. E você vê que ele aqui é um pouquinho mais verboso. Porém, a gente vai testar de cara aqui o nosso e-commerce, tá? Então deixa eu voltar para a página inicial, que é o Timeless Loom Stack. Vamos lá, vou colocar ele aqui, vou tirar aqui, e aí, como que eu posso aprender? Ah, mas Manny, como que a gente aprende como utilizar? Tá aqui. Inclusive ele vai te mostrar tudo que é instalado, como que ele roda, o report que ele gera, só que ele não tem a mesma carinha, né? Você vai ver que ele tem até uma UI, mas ele não tem a mesma carinha aqui. Vamos lá, eu vou rodar ele aqui, vamos ver ele rodando, ó. Vou dar Enter, npx Playwright Test, é assim que você dá Enter nele. Ele vai rodar nos 3 browsers, que inclusive eu vou mudar isso já. Simples, é só vir aqui e eu comento esses caras aqui, é basicamente isso. Pronto, salvei. E agora ele vai rodar somente um. E aí, se eu quiser ver o report dele, ó, é só vir aqui, ó, npx Playwright Show Report. Você tá vendo por que eu falo que o Cypress é muito mais user-friendly, né? Ele é muito mais simples de você aprender. Então, vem aqui, ó, copia, cola, npx Playwright Show Report, ó, aqui, ele rodando. E aí, ele vai ter justamente tudo que ele fez. Nesse caso, ele não gerou um vídeo porque eu não pedi, mas ele pode gerar um vídeo. Manny, mas e a UI, e a interface? Como que faz para rodar? Simples, você vem aqui, ó, você pode utilizar essa UI aqui, ó, npx Playwright Test UI. Vem aqui, cola, dou Enter, e ele vai abrir uma interface gráfica que parece um pouco com a interface que a gente utilizou do Cypress. Ó, tá aqui. Eu posso dar play e ele deu play aqui, ó. E ele entrou no nosso site. Vamos tentar aqui, ó, que eu já consigo escrever código, inclusive, ó, vocês veem que tem async, await, né? Você precisa ter um certo conhecimento a mais aqui de programação, que tá tudo bem, não é grande coisa, tá? É verdade, uma coisa muito legal que o próprio Playwright tem é o Code Gen. Então, ó, a gente vai gerar o código a partir do Playwright. E aí, como que a gente faz isso? É simples. É só a gente vir aqui, ele vai gerar os testes para mim, para você ver como ele funciona e como ele faz isso. De novo, não é a forma que eu indico para você que está querendo aprender, mas é uma forma que ele funciona e funciona muito bem. Deixa eu pegar aqui. É só você rodar aqui, ó, npx Playwright Code Gen. Você vai colocar qual que é o site que você quer testar. Então deixa eu vir aqui. Então vamos lá, vou fechar aqui a UI, colocar aqui e eu vou pegar o nosso site que a gente quer testar do Timeless Loom Stack. Beleza? Abrir e ele vai abrir outra tela que é literalmente um navegador com eu podendo gerar o código. E aí agora tudo que eu fizer, ele vai fazer. Então ó, vamos fazer o mesmo teste. Clico aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar em adicionar no carrinho. Legal? Vou clicar aqui, ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, ele está gravando tudo isso que eu fiz e vou clicar em finalizar. Pronto. Maravilha. Foi finalizado. Ele já fez o meu código aqui, basicamente, tá? Inclusive, onde está meu código? Eu acabei não mostrando, mas ele aparece todo aqui do lado, tá? E aí a gente vai pegar esse código que foi gerado e olha como ele é parecido com o código que a gente tinha do Cypress, né? Vou fechar, copiei, tá? Eu fiz de um jeito meio diferente, tá? Faz um tempo que eu não uso Playwright. E vou rodar aqui. Ele funciona de um jeito um pouquinho mais verboso do que o Playwright, mas é muito bom. E aí a gente salva e a gente vai rodar com UI de novo.
Vamos rodar com o UI. Ó, o código tá aqui. Aliás, o projeto tá aqui, ele vai rodar. Talvez ele quebre no meio do caminho, porque é o que eu sempre falo. O gerador de código, ele não é 100%. Mas, aparentemente, não teve nenhum problema. Olha que da hora. Aí, ó, muito legal. Ele rodou todo o teste. Deixa eu rodar de novo. Rodando. Foi. Ele tá aguardando ali. Ó, e aqui tem todo o trace do que aconteceu. Legal, né? Ó, aqui as primeiras partes. Clicou em coleção, clicou no coisa, pediu. Ficou aguardando finalizar a compra. E é isso. Super simples, super rápido e ainda por cima feito aí basicamente com um gerador de código que ele já tem há muitos anos já, inclusive. Desde que eu comecei a usar ele, ele já tinha algo. E tem muito mais coisa, mas é o que eu falei. Querendo ou não, ele rodou em 6 segundos isso, né? Até porque, né, o próprio Cypress ele tinha que fazer esperar aquele botão, mas é isso, ele rodou em 6 segundos por causa desse probleminha que tá rodando aqui. Se a gente tirar essa última parte, que ele clica em finalizar a compra, vamos ver. Salvei, olha, ele já refletiu aqui, ó, já tirou aqui. Vou rodar de novo, vamos ver em quanto tempo ele roda. Quase a mesma quantidade de tempo que o próprio Cypress. Tá? Para vocês verem a velocidade que o Playwright também funciona, só que vocês veem que a forma que você escreve com o Playwright é um pouquinho mais verbosa, mas é uma ferramenta excepcional, é o que eu te falei, ela te dá muito mais coisas, como por exemplo, eu poderia entrar em outro site, sei lá, eu tô no Times as Stack, eu posso entrar no Google e fazer uma automação no Google simples, ele vai funcionar. O Cypress já não pode fazer isso, você não pode mudar de contexto assim do nada. Tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Muito legal, né? Vamos ver agora como que funcionaria o Selenium. Porém, já vou avisar vocês que eu não gosto da documentação do Selenium. Isso já para mim é um contra, tá? Sinceramente não é legal, infelizmente. Se você for na parte de documentação, você pode até seguir a documentação deles, só que, cara, eu sempre tenho problema seguindo elas. Tá? Ela não faz, na minha opinião, uma forma legal de poder instalar tudo. Como que a gente vai fazer esse processo? A gente vai utilizar o WebDriver I/O. O WebDriver I/O, ele ajuda a gente a criar essa automação de testes, basicamente, utilizando o Selenium. E aqui, vamos começar com ele. A gente vem no Get Started, é só colocar o WebDriver I/O e aqui vai ter a documentação dele. E ela é tão simples quanto a do Playwright, né? Você vem aqui npm init WebDriver I/O, né? WDIO, @latest, que é para a gente poder colocar justamente a última. Eu tô aqui no meu projeto, Selenium Comparação. Tá? Eu cliquei em Enter, npm init, e ele vai começar a fazer a instalação aqui bonitinha. Tá? Inclusive ele tem até o próprio robozinho desenhado, bonitinho. E ele é um framework que meio que deixa tudo isso mais simples, tá, galera? É basicamente isso. Toda a instalação mais simples, você vai ver que é uma instalação que demora um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais chata. Ó, vamos lá. Ele tá perguntando se esse é o nome que a gente vai utilizar mesmo, esse vai ser o nome. Ele perguntou se vai ser uma automação end-to-end, se vai ser de componente, o que vai ser. A gente vai trabalhar com end-to-end mesmo. Vai ser na minha máquina virtual. A gente vai trabalhar com automação web, não vai ser mobile, navegador nativo mobile. Vamos usar o Chrome, que ele também pergunta se você quer usar o Jasmine. Eu nunca usei Jasmine. E também o Cucumber, mas a gente vai utilizar o Mocha normal mesmo, que é um padrão que você vai ver que é muito parecido com os outros padrões que a gente usa. Aqui ele pergunta se eu quero usar TypeScript, eu não quero usar TypeScript. Você quer que ele gere os arquivos automaticamente? Sim. Então vou dar só um Enter para ele dar um Yes. Como que vai ser o specs, né? Onde vai ficar as automações? Vão ficar todas aqui. E você quer usar PageObjects. Se você quiser, inclusive, aprender PageObjects, cara, formação aqui, profissão que ensina tudo. A gente vai trabalhar aqui com spec. Tem outros tipos de reports que a gente tem, mas eu acho que não tem necessidade da gente ficar olhando isso agora. Vamos trabalhar direto com spec. A gente vai puxar as Weight Utilities, já padrão. E aqui tá perguntando se vai ter algum teste visual. Eu vou colocar aqui não, tá? Do you want to add a service to your setup? Se eu quero adicionar algum serviço no nosso setup. Por exemplo, ele tem esse Roku, que é aquela televisão, Azure DevOps, né? Ou até mesmo alguma ferramenta para poder enviar. Tem muita coisa aqui na real. Eu vou deixar como visual mesmo, que eu acho que não tem necessidade. Inclusive, ele também trabalha com Appium, tá? Que é para testes mobile. Tem muita coisa aqui, cadê? Vou deixar VS Code mesmo. Você quer que eu rode o npm install? Com certeza, vou dar Enter e ele vai rodar o npm install para poder instalar tudo que tem nesse pacote, tá bom? E o legal, galera, é que ele tá utilizando o Selenium aqui, bonitinho, tá? Pronto, rodou. Se você for ver, ele já criou aqui as pastas, ó, já tem a configuração, né, do WebDriver I/O, tem todas as especificações bonitinhas. Se a gente abrir testes, ele vai ter já dentro de specs o teste de end-to-end do JavaScript. E aqui é tudo que você precisa para poder rodar. O WebDriver I/O, ele simplifica a forma que você utiliza o sistema, tá?
Ó, aqui é um aplicativo qualquer, a gente pode rodar para testar o npm run wdio. Dei enter, ele vai rodar, ele vai abrir provavelmente aqui uma tela, vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar. Aqui, ó. Aí, pronto, colocou senha, né? Inclusive, ó como que ele funciona, né? Ele abre, ó, tá vendo? Esse daqui é o formato Mocha, que é o describe, o it, né, que é igualzinho a gente vê no Cypress. Não é muito diferente, não. E aí, ó, it should login with a valid credential. Ah, então aqui eu vou colocar, a gente vai fazer outro teste, a gente vai fazer de novo o teste que a gente tem do nosso Timeless Lum Stack, né? A gente vai usar o mesmo sistema. Só que aqui uma coisa importante, caso você ainda não tenha visto. Não temos uma UI. Eu realmente não sei, inclusive, se o WebDriver tem alguma UI ou alguma coisa do tipo para mostrar. Posso até dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não, tá? Então, basicamente, a gente tem que ir do jeito antigo. E aí, como que é o jeito antigo? Que é o que eu uso, basicamente, no meu dia a dia. Quero clicar em coleção, inspecionar, CSS. Ó, eu vou pegar aqui o botão e eu quero que esse botão seja coleção, tá? Ixi, travou. Então, beleza, a gente vai ter que fazer isso aqui no jeito antigo. E aí, o que eu preciso ver? O coleção, né, que eu quero clicar, tá na nave, né, na barra nave, que é justamente aqui, e eu quero clicar nesse botão. E aí, como que a gente vai fazer? A sintaxe, eu tô deixando aqui até para eu poder lembrar, tá, galera? É await, então eu tenho que esperar isso acontecer. Eu vou usar, para poder chamar o WebDriver, eu vou usar esse sinal aqui, vou abrir parênteses, abrir aspas simples, e aí vamos chamar o nav. Tá? Porque é navbar. Ponto. Como eu não consegui criar aqui, gerar com os seletores um único elemento, né? Não achei um elemento único, eu vou fazer pelo texto, que não é o melhor jeito, mas é o jeito que eu achei. E aí, para isso, eu clico em ponto, chamo de novo o WebDriver. Tá vendo que ele é um pouquinho mais, né? Por mais que seja o próprio WebDriver que facilite muitas coisas, porque o Selenium em si, ele não tem isso. Ele é diferente, mas bem, aqui eu tô mostrando para vocês utilizando o Selenium no final das contas, mas daqui ele tá abstraindo para deixar mais simples. Aí eu vou vir aqui em um botão, inclusive tem que ficar em aspas de novo, né? Eu vou vir em botão, e aí eu tenho que colocar exatamente o que tá escrito, coleção, né? Colecão aqui. Ó. Se a gente for ver, tá escrito colecão com letra maiúscula. Se eu colocar com letra minúscula, não vai funcionar. Beleza? E eu quero fazer o quê? Ponto clique, tá? Logo depois disso, a gente vai fazer o quê? Clicar aqui. Vamos inspecionar o primeiro produto. Então é HR3. E aí eu vou pegar um HR3. Então a gente vai fazer aqui de novo await, porque aqui todos desse cara específico, né? Especificamente esse sistema ele tem péssimos seletores, mas você já vê como ele não tem esse tipo de artifício no WebDriver.io. E aí a gente vai colocar aqui que é um H3, que ele vai ter igual, e eu vou pegar o texto que tem dentro desse H3. Não é a melhor forma possível, mas é a forma que eu encontrei mais rápida de mostrar para vocês. E daria para fazer isso nos outros? Daria, mas não é a melhor forma para fazer. Cliquei, fazer a mesma coisa aqui no botão. Vamos tentar achar um seletor único. Deixa eu ver se eu consigo achar algum seletor que seja único. Legal, acredito que esse daqui dê. Vou copiar, vou trazer aqui await, aspas simples, beleza, ponto clique. E aí, a mesma coisa, né? Deixa eu trazer para cá, clicar nele. Vamos ver se já está rodando desse jeito. Vou salvar, clicar em Run, deixa abrir a tela. Beleza, ele passou, tá, galera? Mas eu não consegui mostrar a tela para vocês, ó. Mas ele basicamente abriu uma tela e ele fecha. Tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês. E é justamente assim que funciona o WebDriver.io. Isso aqui, deixa eu fechar. Ele é rápido, você viu que por mais que ele tá usando Selenium, ele é rápido, mas isso aqui a gente tá fazendo testes super simples. Mas é legal vocês verem a diferença de cada um. Galera, me embananei todo ali com o nosso querido WebDriver.io. Eu espero que vocês tenham curtido. Fazia muito tempo que eu não mexia com ele, com o Selenium. Eu acho que foi muito legal para vocês verem a diferença de cada um. De novo, se você quer começar do zero, você nunca trabalhou com nada disso, eu sinceramente te indico o Cypress. Eu acho que faz muito sentido você começar com o Cypress e depois aprender um Playwright, ou se a empresa já quiser que você trabalhe com Playwright, aprenda Playwright. E de novo, aprenda Selenium, a utilizar Selenium no mercado, caso você vá trabalhar numa empresa que pede isso. Eu não acho que faz sentido você aprender hoje Selenium do zero, porque, bem, vocês viram que é um pouquinho mais chato e as empresas não estão pedindo mais, apesar de ser uma ferramenta muito utilizada. Deixa aqui nos comentários qual que você gostou mais. Se você quer aprender mais a fundo de realmente como aplicar isso no seu dia a dia de forma profissional, conheça nossas formações, profissão que é a TAI, justamente eu ensino basicamente tudo que eu sei dentro do mercado de teste de qualidade de software para você chegar no mercado já 100% sabendo trabalhar
com tudo que você precisa na área de teste de qualidade de software, então o link tá aqui embaixo. E não se esqueça também de deixar um like, porque ninguém traz esse tipo de conteúdo, só eu. Então já vai lá, deixa um like, eu tenho certeza que você deve ter gostado. E se você conhece um amigo que precisa aprender mais sobre isso, manda pro seu amigo, compartilha com ele, tá certo? E se você não se inscreveu, se inscreve aí. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.